Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo e Palmeiras empataram em 0 a 0 e a pergunta é o seguinte: o Tite errou em deixar o Pedro e De La Cruz no banco, né? Poupar o jogador e acabou entrando no segundo tempo. Eu quero saber a tua opinião também, e é aquilo, né? O Flamengo já vem de algumas temporadas, 2022, 23 e 24. Toda vez que vai visitar o Palmeiras em São Paulo, o Flamengo nunca vai com a força máxima. Será que isso é um erro dos treinadores quando vai visitar o Palmeiras em São Paulo? Já visando outras competições, né? Aconteceu isso com o Dorival. Popular, o Flamengo saiu com um empate 1 a 1. Se eu não me engano, acho que o gol foi até do Vitor Hugo. Foi o ano passado, se eu não me engano, foi com o Sampaoli também. Foi com o Sampaoli. E agora com o Tite, né? Então, toda vez que o Flamengo vai visitar o Palmeiras, pelo menos nesses últimos 3 anos, o Flamengo acaba poupando. E na sua opinião, você acha que se o Flamengo tivesse iniciado com De La Cruz e Pedro desde o início do jogo, o resultado poderia ser diferente para o Flamengo? Quero saber a tua opinião nos comentários. Deixa aquele seu like também aí e vambora para mais um vídeo aí, galera. Seguro do Flamengo defensivamente desde aquele jogo contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Então houve evolução no Flamengo e ao mesmo tempo poupando jogadores. Então, agora... e com um bom resultado. Ok, agora eu peço para que fechem a câmera no Rodrigo Bueno, porque ele deu uma risadinha que vem bomba. Se ele falou, vem. O que você tem de argumento para criticar o Tite? Bom, vou criticar o Bomba! jogo, os dois jogadores, e vou começar pelo Tite, depois da explanação do companheiro colega Breler Pires. É o seguinte, Cuidado, o Flamengo tem o melhor time, o melhor elenco e supostamente o melhor treinador desse país. Supostamente. É, porque não é todo mundo que acha o Tite essa maravilha toda, não. Treinador brasileiro. Inclusive, muitos integrantes da nação, mais de 40 milhões de brasileiros, criticam o Tite. E por decisões como essa. Você está na terceira rodada do Brasileiro. É o seu grande adversário nacional, postulante ao título. Você imagina City e Liverpool, Real Madrid e Barcelona, cara poupando. Ah, mas teve que enfrentar o City na Champions League, o Real Madrid agora vai pegar o Barcelona, vai poupar o Rodrigo. O Ancelotti falou assim, Rodrigo vai descansar até às 16 horas, hora do jogo. Então ele tira o De La Cruz, Ele gostou dessa né? A grande contratação, todo mundo esperava, impede esse cara de jogar 90 minutos para preservar. Coloca o Carlinhos, ex-Van Basten, porque era no Nove Grosseiro, o Carlinhos Van Basten, pra jogar e deixa o Pedro de fora. Então, no jogo que o flamenguista mais esperava, tem que ir lá e mostrar. Então, ele não voltou com 3 pontos, ele tinha que ganhar esse jogo. Isso? Pensar no campeonato, Mas tem que ganhar. o Palmeiras do outro lado. E daí, mas é o Flamengo do outro lado. O Flamengo tem o melhor time no elenco. Então, assim, Palmeiras atual bicampeão. o Tite fez um planejamento errado. Não é nesse jogo contra o Palmeiras, no Brasileiro. E é o campeonato que o Flamengo mais precisa ganhar o Brasileiro. Porque é o campeonato... Peraí, agora deixa eu falar. Então, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, em tese, vai ganhar aquele que é o melhor, que tem o melhor elenco, que tem mais investimento, é o Flamengo. Então chega no jogo contra o Palmeiras, que é o jogo que todo mundo espera, a nação, a mídia, todo mundo fala, ele vai lá e tira o pé. Então, por exemplo, o Dorival foi criticado, ganhou 2 títulos, mas teve um Campeonato Brasileiro que ele abriu mão do brasileiro, botando o time reserva. Isso, entendeu? eu lembro disso. E o Aqui Tite, contra o Palmeiras. É, de Palmeiras. Então o Tite errou. Poupa em outro, cara. Se tem que poupar, se é que tem que poupar. O Jorge Jesus ganhou de braçada o Campeonato Brasileiro e não poupava ninguém. Ó, descansa quinta, sexta, sábado. Calma. Tinha uma competição a menos. Então tá bom. Mas Não, é só pra mas situar, nesse momento não reinventou tem. a roda. Até agora, Poupava o que o muito. Flamengo fez nesse ano até agora? Jogo Campeonato Carioca, que ele ganhou com o pé nas costas, entendeu? Tomou um gol só. Então, assim, os caras estão mortos. Estamos em abril, não tem nem 3 meses de competição. A terceira rodada, tá poupando o jogador. Então, assim, é uma derrota pro Flamengo, pro Tite, ter poupado nesse jogo. Jesus poupava também. Jesus joga na quarta, descansa quinta, descansa sexta, sábado, joga domingo. Mas E eu vou poupava citar, algum jogador. ontem... Jesus poupava muito. Não borrifem ele, Então, deixa peraí, ele terminar. ontem fez 18 anos da morte de Mestre Tele Santana. Mestre Tele Santana, em 79, num Palmeiras e Flamengo, foi no Maracanã e enfiou 4-1. Com o técnico do Palmeiras, ele foi lá e deu um chocolate no poderoso Flamengo de 4-1. Sabe, então assim, pela memória do Tele, um jogo desse, os 2 melhores times do Brasil, talvez da América do Sul, fazer um joguinho desse, é uma vergonha futebol brasileiro. Então, eu citei aqui o aniversário da morte do Tele Santana ontem, porque num Palmeiras e Flamengo ele fez 4-1 e foi pra seleção brasileira, porque jogava bonito, porque jogava pra frente, tentava fazer um jogo. Ah, mas pro Palmeiras em 79 talvez fosse legal ir no Maracanã contra o poderoso Flamengo e jogar por um 0-0. Não, ele foi lá pra fazer 4-1 e fez. Quanto foi Flamengo e Palmeiras ano passado? 3-0. 3-0. Foi chocolate, foi show. Então, parabéns. Ali sim, ali o Tite foi bem. Então, por que não tentar? O Flamengo tem um time superior.
tem mais jogadores de qualidade. Então, vai pra cima, arrisca. O Tite tem condição de fazer isso e não fez. E tirou o pé. Então, pra mim, é uma derrota do Tite. E o Abel, de novo, pra mim, assim também. Tá jogando em casa, apoio da torcida, brigou pra fazer o jogo no Allianz, né? Mesmo ali com a parte ali do onde tem show fechado, tal. Com o Flamengo dando chance, ó. Tá aqui, ó. Tô poupando o jogador, hein? Tá aqui. O Palmeiras também não agride. Então, o Abel também, pra mim, merece críticas. Porque, assim, ele tem um time superior, por exemplo, ao São Paulo. Chegou na Supercopa, foi 0x0. Ele amarrou o jogo também, assim como o adversário, e ficou naquele 0x0. Ah, tá, beleza, vai pelo menos perder um título nacional no começo do ano. E agora, não contra um grande adversário, que o Palmeiras também espera ter triunfo em casa e tal, não consegue vencer há 13 jogos no Brasileiro. Há quanto tempo o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo? 2017, O Flamengo joga contra o Flamengo sub-20 outro dia, joga com o Flamengo desfalcado, joga com o Flamengo não sei o quê e não consegue vencer. Então o Abel tem esse problema. Contra o Flamengo tirando o jogo decisivo lá, Libertadores, não sei o quê, mas no Brasileiro e tal, nesse confronto não leva melhor. O Palmeiras fez 2 jogos em casa seguidos contra 2 concorrentes diretos ao título, Inter e Flamengo. Ele fez 1 ponto, perdeu do Inter em Barueri, e agora empata com o Flamengo. Pensando no macro, no campeonato, pro Palmeiras foi ruim. Então, o Flamengo ofereceu uma chance maior ainda de vitória do Palmeiras e o Abel não foi atrás. E aí eu comecei falando do Tele Santana, de um futebol mais bonito, mais romântico, mais brasileiro, mais ousado, atrevido. E vou terminar falando do Luxemburgo, que falava a frase famosa: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ontem, tanto o Tite quanto o Abel assinaram isso. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Muito bem, assim desabafou o Rodrigo Bueno, o efervescente Rodrigo Bueno. Eu achei que no final ele pedia a prisão do Tite. Você achou? Tamanha, sabe? Contundência ali. O cara foi um crime. Poupar ontem. Obrigado pela contundência. Não, mas você falou que o Tite tirou o pé. O Flamengo não tirou o pé. Tirou o pé já contra o São Paulo para o jogo intenso contra o Palmeiras. Podia ter goleado o São Paulo. Então, você vê, ele podia ter goleado o São Paulo. Aí tirou o pé, quase tomou um empate do São Paulo. Ah, mas é porque o próximo jogo é contra o Palmeiras. É a final antecipada do campeonato. Aí chega na final dessa ele tira o time Mas de... não dá. Em termos de atitude, o Flamengo foi intenso ontem, jogando fora de casa. Intenso? Intenso. O Bruno, viveu muito de lampejo do Bruno Henrique lá pra cima do Gustavo Gomes, que aliás tá mal pra caramba, hein? Como o Gustavo Gomes caiu de rendimento, hein? O Bruno Henrique levou muita vantagem, mas pela forma de jogo, o Flamengo jogando mais direto, não foi um Flamengo que teve muita saída de bola, até porque o Tite quis não oferecer para o Abel tudo que ele queria, que era perder bola na intermediária. Então, a única que aconteceu, o Endrick quase guardou e só aconteceu por um erro individual do Pulgar. Mas em termos de atitude, pelo menos, o que o Tite pretende entregar no Flamengo? Qual a prioridade dele? Um time seguro e equilibrado. Ontem, a gente pode criticar, podia ter sido mais vistoso, o jogo podia ter sido melhor, mas nas características do Tite, no que ele preza, entregou. Então, eu mesmo critiquei o Flamengo aqui, quando foi menos seguro defensivamente, porque eu não vou cobrar do Tite o futebol vistoso do Tele ou do Jorge Jesus, porque não é característica do técnico. E o flamenguista, o torcedor rubro-negro, que cobrar isso dele, vai estar se iludindo. Mas o que dá para cobrar do Tite é times seguros, equilibrados e cirúrgicos. E ontem, por pouco, o Flamengo quase não ganhou o jogo fora de casa. Eu acho que o Tite agora tem um jogo na altitude, acho que ele tem que se poupar e poupar todo o time, porque no fim de semana tem o Botafogo. Olha lá, Pedro, olha lá. Então ele poupa na Libertadores, porque tem o Botafogo no fim de semana. Meu Deus, é um clássico, imagina? Então, vai enfrentar o Fogão, ele tem que poupar. E aí, depois contra o Botafogo, eu não sei qual que é o próximo adversário do Flamengo, mas certamente ele vai enfrentar alguém na quarta-feira. Então ele vai jogar no fim de semana. Copa do Brasil. E aí na Copa do Brasil, amigão. Copa do Brasil vale muito dinheiro. Então é melhor já poupar também contra o Botafogo, pensando na Copa do Brasil. Se bem que tem jogo de ida e volta, né? E contra o time mais fraco. Já tem. Ele pode poupar, então, na Copa do Brasil, pra quem sabe jogar daqui a um mês, daqui a um ano, começar a jogar com o time inteiro, entendeu? Muito bem, é isso. Desabafou o Rodrigo Bueno, você vai mandando seu vídeo. E a gente, manda seu vídeo aqui pra gente. Ao longo da semana nós vamos colocando, que é uma semana especial de Libertadores Sul-Americana. E eu senti que o senhor está ácido. Então nós vamos para o intervalo. O senhor poderia... Eu vou me poupar depois do break, o senhor poderia... Vou me poupar, hein? O pessoal nas redes sociais, eles não param. Eles querem que você dê a risada de novo, aquela risada sarcástica. Vai, vai, Joker. Quem contou a piada? Cadê a piada? Não. Você vai falar mal do... Você é louco, né? Que medo. Não, vamos Pra lá. mim... Melhor de break, hein? Tô achando.
gente falar sobre isso. Primeiro que eu quero que você fale sobre o jogo em si, pelo lado do Flamengo, depois vou com o Palmeiras ali com o lado do Pedrosa. Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Para eu falar sobre o jogo, eu não posso deixar de falar sobre a escalação. A partir do momento que o Tite decide poupar De La Cruz e Pedro, a minha expectativa em relação ao Flamengo para esse duelo cai bastante, drasticamente. Estamos falando hoje do principal jogador no meio de campo do Flamengo, que é o De La Cruz, e do principal jogador no setor ofensivo, que é o Pedro, goleador nessa temporada. Então minha expectativa caiu bastante. Em cima disso, acho até que o resultado, se a gente for parar e analisar, um empate diante do Palmeiras no Allianz Parque, grama sintética, que não é nada fácil jogar em grama sintética, o resultado não foi ruim para o Flamengo. Muito pelo contrário, um bom resultado. Estamos falando de um adversário direto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas a atuação do Flamengo, e não só do Flamengo, o Pedrosa vai falar depois sobre o Palmeiras, mas eu acho que ele vai ter a mesma opinião que eu, mas foi um jogo muito abaixo daquilo que a gente imagina para um Flamengo e Palmeiras. Muito abaixo mesmo. Na minha opinião, os dois treinadores entraram com a ideia de não perder. Porque se eles entrassem com a ideia de tentar vencer o jogo, talvez a exibição das duas equipes poderia ter sido diferente. Então, eu acho que o Flamengo poderia ter tido um rendimento melhor, mas se a gente for parar e analisar, repito, a escalação, tanto é que no segundo tempo o Flamengo melhora bastante. Por quê? Porque entrou o Pedro e entrou depois o De La Cruz. E no segundo tempo o Flamengo foi amplamente melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Mas eu acho que ninguém mereceu vencer. Um empate até justo, poderia ter saído o gol, beleza, 0-0, um placar bem magrinho para um Flamengo e Palmeiras, mas na minha opinião ninguém mereceu vencer nesse duelo. E alguns jogadores, de fato, estão caindo de rendimento, na minha opinião, pela questão física. O Pulgar, por exemplo, não fez uma boa partida. Eu acho que o Alan foi até melhor do que ele no meio de campo. Quero ressaltar a boa partida do Varela, que de certa forma ali anulou o setor ofensivo do Palmeiras, que é muito forte, a gente sabe muito bem disso. O Arrascaeta não fez um bom jogo. O Bruno Henrique oscilou bastante, tomou algumas decisões erradas. Mas, em cima disso, eu acho que o resultado foi até bom para o Flamengo. Ô Pedrosa, você concorda então que foi um 0-0 nivelado por baixo, a expectativa do torcedor e dos secadores também, porque é um jogo a ser visto, né, por um confronto entre dois que provavelmente brigam aí por esse título. Não estou botando que eles só os dois brigam, mas o Campeonato Brasileiro tão aberto, eles também brigam por esse título. Foi um jogo nivelado por baixo, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Sem dúvida alguma, e me lembro uma frase de um dos caras que foi mais simbólico aí no futebol brasileiro na década de 90, que inclusive é campeão por Flamengo e Palmeiras, se chama Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E os dois times ontem estavam com medo de perder. Essa foi a minha sensação da partida entre Palmeiras e Flamengo. Inclusive uma produção muito baixa para dois dos melhores elencos do país. O Palmeiras no primeiro tempo até tentou tomar as rédeas da partida, o Endrick se movimentando bastante. Um Flamengo claramente com o time misto do meio para frente, com algumas peças trocadas aí. Se preocupou mais em defender, em segurar o resultado no primeiro tempo, até porque sabia que seus dois jogadores que têm mais qualidade aí nessa temporada de 2024 iriam entrar no segundo tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Palmeiras não conseguiu ser efetivo nem nas bolas cruzadas e nem pelo chão, muito pelo contrário. Tem que destacar aqui a partida do Fabrício Bruno e também a partida do Rossi. O goleiro Rossi foi muito importante nas intervenções nos cruzamentos, porque toda hora ele conseguia fazer a leitura correta dos cruzamentos do Palmeiras, que é uma arma muito forte. No segundo tempo, quando entra o Pedro e o próprio De La Cruz, eu vou até discordar um pouquinho do Vene sobre o Bruno Henrique. Para mim, eu acho que o Bruno Henrique fez uma baita de uma partida, tá? Sendo uma válvula de escape muito importante para o Flamengo na ponta esquerda, dando trabalho à defesa do Palmeiras e não deixando o Palmeiras em nenhum momento controlar o jogo. O Palmeiras em nenhum momento do segundo tempo controlou o jogo, muito pelo contrário. As melhores oportunidades do segundo tempo vieram do pé do Flamengo. Um chute do Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique tomou uma decisão errada ali, que o Vene citou aqui, quando ele estava com a bola e assim, era característica dele, era o momento que ele poderia tocar, entre outros momentos que o Pedro também não conseguiu chegar na bola. Então, para mim, o resumo dessa partida é: se alguém tem que estar sorrindo nessa segunda-feira, se chama Flamengo. Porque com o time que ele conseguiu poupar no primeiro tempo, foi melhor do que o Palmeiras no segundo tempo, volta com um ponto diante de um adversário direto que usou seus titulares, sem dúvida alguma, a parte positiva desse jogo foi para o Flamengo. Inclusive, Pedrosa, o que me chamou a atenção foi o número de faltas do Palmeiras. O Palmeiras não é de fazer tanta falta assim. 22, né? Exatamente. Contra o Flamengo, eles abusaram disso. Foram faltas a todo momento. Isso me chamou muita atenção. Tanto é que na entrevista coletiva, o Abel Ferreira, ele deixa entender que ele ficou, assim, insatisfeito com a atuação do Palmeiras diante do Flamengo. Porque ele sabe que o Flamengo foi melhor do que o time dele dentro de casa no segundo tempo. 23 faltas do Palmeiras. 23 faltas. Isso chama muita atenção.
O Palmeiras não é de fazer tanta falta assim, pelo contrário. E o Palmeiras abusou do número de faltas contra o Flamengo. Ô, Vene, depois dessa partida aí, o Tite falou sobre essas mudanças, essas que você citou e não concordou. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar agora. Sobre essas mudanças no time titular. Por isso que eu falei pra gente Isso... falar depois. Ai, meu Fala, Deus. Tite! Cara, isso é um assunto tão delicado que a gente, quando vê um clube do tamanho do Flamengo, os outros também no Brasil, e fazendo escolhas tão logo, né, no início de competição, para poupar, pensando em o calendário que é enorme, a gente imagina que tem uma equipe multidisciplinar, muito capacitada para fazer essas escolhas. Nem sempre elas vão ser só do treinador, mas obviamente a palavra final é dele. Por que você não gostou dessas escolhas, ô Vene, pensando na parte física dos jogadores do Flamengo? Fernandinha, antes de eu comentar essa situação, eu quero ser justo, porque teve uma declaração do Fábio, e o Tite, durante a entrevista coletiva, ele faz questão de pedir assessoria para chamar o Fábio, que é o preparador físico dele, para dar uma explicação científica por que de ter poupado alguns atletas. Antes de mais nada, quem me acompanha aqui no programa SBT sabe que eu não sou contra poupar. Pelo contrário, várias vezes eu falo assim, tem que poupar. O Nova Iguaçu contra o Internacional, eu defendi a ideia de poupar o time todo, vocês vão se recordar disso, antes do jogo contra o Vasco da Gama. E nós não, né, Pedrosa? Só que eu acho que aí é uma questão de estratégia. Vamos lá, o De La Cruz custou ao Flamengo 80 milhões de reais e hoje é o principal jogador do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o principal jogador do Flamengo no meio de campo do Flamengo hoje. O Pedro é goleador. Então é uma questão de estratégia você poupar. Por que o Tite não poupou e a comissão técnica não poupou contra o São Paulo, por exemplo? Poderia ter descansado esses jogadores. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu, por exemplo? Porque, obviamente, se tivesse poupado lá, hoje, esses jogadores poderiam estar melhores fisicamente. E esse jogo já estava marcado, né? Exatamente, todo mundo já sabia do calendário. Agora você vai poupar o seu principal jogador, o jogador mais caro da janela de transferência, contra o Palmeiras, que é rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Repito, eu não sou contra poupar. E respeito muito essa ideia, essa explicação científica que o Fábio deu. Tem que ouvir mesmo o outro setor. Se o outro setor está avisando, ó, esse jogador está desgastado demais, é melhor poupar. Agora, é questão de estratégia, gente. Não dá para você poupar dois dos seus principais jogadores, ou os dois principais jogadores atualmente, contra o Palmeiras, rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso para mim é um absurdo. A gente pôde ver no primeiro tempo, com todo respeito ao Carlinhos, mas a discrepância é muito grande e o garoto até sentiu. Pedro é de seleção. E o Nico De La Cruz hoje não tem o substituto ali imediato para fazer o que ele faz atualmente. Então a minha opinião é o seguinte, erro de estratégia, não é erro poupar. Poupar, beleza. Agora, poupar diante do Palmeiras, para mim é um absurdo. Olha só. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo empatou, eu acho que essa declaração aí do Vene Casagrande, né? Falando sobre a situação do Tite poupar, eu também concordo com ele. Eu acho que o Flamengo teve outros jogos atrás que deveria ter poupado e acabou não poupando, principalmente o jogo de volta contra o Nova Iguaçu. Acho que aquele jogo ali, acho que todo mundo tinha certeza que o Tite deveria poupar no jogo de volta, no jogo da Taça. O Flamengo já tinha aberto 3-0 no jogo de ida. Acho que o Flamengo ali fez errado, né? Mas questão política, os jogadores não conquistaram o título o ano passado, tem que estar em campo para receber a taça. Então, eu até entendo. Mas esse jogo aí, diante do Palmeiras, e já vem de alguns anos acontecendo isso, né? Toda vez que o Flamengo vai visitar o Palmeiras em São Paulo, o Flamengo sempre vai com força, não vou dizer força máxima, mas uma força ali de 80% da força total. Entendeu? Foi assim em 2022, em 2023 também foi assim, e 2024 se repetiu novamente, né? O Flamengo já tem tempo que nunca vai com força máxima visitar o Palmeiras, né? E esses últimos jogos aí que o Flamengo vai visitar o Palmeiras, na maioria das vezes o Flamengo tem a chance de sair com um resultado positivo de São Paulo, né? Do Allianz Parque. Que novamente acabou não acontecendo, já que no Rio de Janeiro a coisa é totalmente diferente, né? O último encontro entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, no retorno do ano passado, 2023, né? O Flamengo venceu por 3-0 com o show do time do Flamengo de Tite ainda, né? O Tite já era treinador do Flamengo. E Pedro, que é o artilheiro do Flamengo em 2024, e o De La Cruz, que faz esse meio de campo se movimentar, dá a opção, começa a criar a jogada, né? Geralmente no De La Cruz é onde a jogada se cria, se inicia. Então o Flamengo acho que errou a logística, vai com força máxima, possivelmente, para La Paz, para poder enfrentar o Bolívar lá, que vai ser uma situação difícil.
Caso o Flamengo perca, que existe essa possibilidade, tá? Também, obviamente, também temos que trabalhar com essa possibilidade. Aí o Tite vai ser muito questionado porque não colocou força máxima diante do Palmeiras, né? Mas eu creio que o Flamengo arranjando um empate lá já é de bom tamanho, né? Obviamente um empate, mas vai depender de como vai ser o andamento do jogo, né? Porque jogar lá na altitude, parece que tu jogar 90 minutos, parece que é uma eternidade, né? Parece que o tempo nunca passa. Tu já tá sem fôlego, cansado, e o tempo nunca passa, e os jogadores começam a colocar intensidade alta, finalização, volume de jogo, e tu quer que o jogo logo acabe, não acaba, e então o negócio lá, quarta-feira, a gente vai ver como que vai se comportar o Flamengo jogando em altitude, né? Então é isso aí, tamo junto, deixe seu like e é nóis.